Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, de Ciências, e estou aqui para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. E bora ver qual vai ser o assunto da nossa aula de hoje. A nossa aula de número 66 tem por título De Gotinha em Gotinha. E dentro dessa aula nós vamos estudar o ciclo hidrológico, né? A composição estrutural da água, o ciclo da água e as etapas das mudanças físicas da água, certo? Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos falar sobre a água, né? A água que é fundamental na vida dos seres vivos no nosso planeta Terra, né? Mas o nosso planeta, apesar de ser chamado de Terra, poderia muito bem ser conhecido como planeta Água, não é verdade? Olha a grande quantidade de água que nós temos, né? Principalmente nos oceanos, nos mares e também nas águas continentais. É importante a gente observar que mais da metade do nosso planeta é formada pelas águas dos oceanos. E essas águas dos oceanos, elas são responsáveis por formar uma grande massa de água, que é responsável pela formação do envoltório gasoso e também do controle do clima do nosso planeta, porque é capaz de absorver e refletir a energia solar que nós recebemos. E nós podemos observar a grande quantidade de água presente no nosso planeta, né? Mas é importante ressaltar que de toda a água presente no nosso planeta Terra, 97,5% é água salgada, né? E 2,5% é água doce, que está na forma de gelo, ou seja, sólida, e também na sua forma líquida. E é importante a gente falar que essa água salgada, ela não é consumida por nós, só se passar por um processo de retirada do sal, né, que a gente chama de dessalinização, tá? Então, a água que nós consumimos é a água doce. E desses 2,5% de água doce que nós temos, 68,9% está na forma de gelo, calotas polares, e 31,10% é a água doce na sua forma líquida. Porém, desses 31,10% de água doce na sua forma líquida, 96% são as águas subterrâneas, né? E apenas 4% é a água superficial que está disponível para o nosso consumo, né? Então, é um valor bem pequeno, né, se a gente comparar com a grande quantidade de água que tem. E é importante a gente ressaltar que essa água que nós consumimos, a água doce, ela não está distribuída de maneira uniforme. Ou seja, nós temos países que têm bastante água, como é o nosso caso, o Brasil tem uma grande quantidade de água disponível, porém existem países que já sofrem com a falta de água, né? Então nós somos muito privilegiados por termos esse bem em nosso território. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a composição estrutural da água, né? Com certeza vocês já ouviram falar que a fórmula da água é H2O. Mas por que a fórmula é essa? Porque nós temos dois átomos de hidrogênio, né? Aqui o H, que estão ligados a um átomo de oxigênio. E é por isso que é H2O, certo? E é uma molécula polar que possui um formato semelhante a um V, como a gente pode observar aqui. Então, nós vimos que a água que é consumida por nós é água doce. E essa água doce, ela pode ser reposta. De que maneira? Através do ciclo da água. O que é o ciclo da água? É um conjunto de transformações da água que ocorre entre a superfície, a atmosfera e os seres vivos, né? Então, vamos entender um pouquinho cada etapa do ciclo da água. Vamos começar com a evaporação. O que é a evaporação? A evaporação é o processo em que a água que está ali presente, né, ela vai ser aquecida pela energia solar e a sua forma líquida deixa de ser líquida e se transforma em vapor. Então, sobe para a atmosfera na forma de vapor, né? Nós temos também a transpiração que ocorre nos organismos vivos, né? Que é essa troca aqui, ó, de água na sua forma líquida que vai se transformar em vapor e vai para a atmosfera. É importante a gente ressaltar aqui que tanto o vapor produzido na evaporação quanto o vapor produzido na transpiração
vão chegar na atmosfera e vão passar por um processo que nós chamamos de condensação, ou seja, a água que chegou na sua forma de vapor muda para o seu estado líquido, né? Vai encher ali as nuvens e vai fazer com que essa água em estado líquido retorne à superfície por meio do que nós chamamos de precipitação, né? E a precipitação também é conhecida como chuva, que é o retorno da água líquida para a superfície. É importante a gente ressaltar que essa água, ela retorna para os mares, para os lagos, para os oceanos. Uma parte dela, logo que retorna, já evapora e outra parte consegue se infiltrar, né? Que é o que a gente chama de infiltração, que ela vai ali para os nossos reservatórios subterrâneos ou aquíferos, que são reservatórios de água que nós temos no nosso solo. Então, como nós podemos observar, a água ela passa por diferentes estados físicos, né? E nós temos 3 estados físicos da água: o sólido, o líquido e o gasoso. É importante a gente ressaltar que a água é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas em seus 3 estados físicos naturalmente, né? E aí, ó, nós podemos observar também uma diferença na ligação entre as moléculas. Quando a água está em seu estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas, né? Elas apresentam ligações mais duráveis quando comparadas às ligações das moléculas em seu estado líquido. Em seu estado líquido, as moléculas de água elas têm ligações mais frágeis, que podem se refazer e desfazer, né? E essa capacidade de refazer-se e desfazer-se é o que vai dar a característica de fluidez da água líquida. Já no seu estado gasoso, a gente pode observar que as moléculas elas estão soltas, individuais, né? Elas não estão unidas por meio de ligação. E esses 3 estados físicos, eles passam por mudanças, né? Então, como, por exemplo, quando nós temos quando a gente tem uma mudança do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão, né? Quando o gelo derrete, né? É um exemplo. Quando nós temos a mudança do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. E pode ocorrer o contrário também, do estado gasoso para o líquido, que é o que nós chamamos de condensação, que é o que ocorre lá no ciclo da água, né? Quando a água evapora, né? E o vapor se transforma em água líquida para cair, devolver para a superfície em forma de chuva, né? Então, esse processo de vapor se transformar em água líquida é um exemplo de condensação, né? Que é a mudança do estado gasoso para o líquido. E quando ocorre a mudança do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação, né? Que é a formação do gelo, por exemplo. Pode ocorrer também a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso, que é o que nós chamamos de sublimação. E pode ocorrer também o contrário, do gasoso diretamente para o sólido, que é o que nós chamamos de ressublimação. Então, essas são as mudanças no estado físico da água, certo? E depois de tudo que aprendemos sobre água na nossa aula de hoje, vamos agora testar os nossos conhecimentos no nosso Aplicando. E para o nosso Aplicando de hoje, eu trouxe a seguinte questão. Observe a representação do ciclo hidrológico e identifique onde ocorre a evaporação, a precipitação, infiltração, transpiração e condensação, né? Então, nós temos aí a imagem que representa o ciclo da água e as letras que estão representando cada etapa deste ciclo. Então, vamos aí para a letra A. A letra A representa a evaporação, né? Que é um momento em que a água líquida, ela volta para a superfície, volta para a atmosfera, por meio do vapor, né? Então, essa água líquida, ela vai receber calor, vai aquecer e vai passar do estado líquido para o estado vapor, né? E vai subir em forma de vapor. Essa é a evaporação. A letra B representa a transpiração, que é a troca de água dos seres vivos com o ambiente, né? Então, a árvore, por exemplo, as árvores, elas têm essa capacidade de troca
essa troca de água com a atmosfera, né? Retornando para a atmosfera também na forma de vapor. E esse vapor, tanto que veio da evaporação quanto que veio da transpiração, eles vão passar pela etapa que nós chamamos de condensação, que está aí representada pela letra C. Né? Então, esse vapor de água vão formar ali as nuvens, né? E que vão passar, vai haver uma mudança no estado físico da água, vai haver uma mudança do estado de vapor para o líquido, né? Que é a condensação, e aí nós vamos em seguida ter a precipitação, que é o que está representado aí pela letra D, né? Que a precipitação nada mais é do que o retorno da água à superfície por meio das chuvas, né? E é importante a gente ressaltar que uma grande quantidade dessa água volta ali para os rios, para os lagos, para os oceanos. Uma parte dessa água também já é evaporada, né? Já muda para o estado de vapor, mas também nós temos uma parte dessa água que ela vai infiltrar, né, que é o que está representado aí na nossa última etapa, que é a letra E, que é chamada de infiltração. E essa infiltração é muito importante porque é o meio pelo qual a água retorna para os reservatórios subterrâneos, né? Os reservatórios que estão no solo e que nós chamamos de aquíferos, né? Então, nós temos grandes aquíferos aqui no nosso país, por exemplo, nós temos importantes aquíferos que são reservas de água que estão presentes no nosso solo, tá? Um exemplo desse aquífero é o aquífero Guarani, né? Que fica ali localizado na parte central do nosso país e é responsável pela formação de importantes rios. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. E agora nós vamos rever alguns pontos importantes que foram apresentados na nossa aula de hoje, né? Então, falamos bastante sobre a água. E na nossa aula nós vimos aí a estrutura da molécula de água, né, que é composta por 2 átomos de hidrogênios que estão ligados a um átomo de oxigênio, e é por isso que a fórmula da água é H2O. Na nossa aula nós também vimos e falamos sobre a quantidade de água presente no nosso planeta, né? 97,5% são águas salgadas e 2,5% está aí representado pela água doce, que é o tipo de água que a gente consome. Nós não consumimos água salgada. Para que a gente possa consumir esse tipo de água, a água salgada precisa passar por um processo de retirada do sal, certo? A água que está disponível para o consumo é a água doce, e a gente pode observar que é o que nós temos em menor quantidade no nosso planeta, né? E desses 2,5%, nós temos a água em seu estado sólido, gelo, e em seu estado líquido. Na nossa aula também nós falamos sobre os 3 estados físicos da água, né, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Falamos também que a água é uma das poucas substâncias que consegue apresentar os seus 3 estados físicos de maneira natural, né? E há mudanças nesses estados, né? Quando eu mudo do sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Quando eu mudo do líquido para o gasoso, eu chamo de vaporização. Quando ocorre o contrário, do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. E do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Pode ainda ocorrer a mudança do estado sólido para o estado gasoso, que é o que a gente chama de sublimação. E o inverso é a ressublimação. Na nossa aula também nós falamos sobre o ciclo da água, né? Que é a transformação da água, são as etapas que a água passa nessa troca entre a superfície, os seres vivos e o ambiente. Então, na evaporação, a água passa do estado líquido para o vapor e sobe para a atmosfera, tanto na evaporação quanto na transpiração, que é a troca de água pelos seres vivos, né? Quando chega na atmosfera esse vapor, vai haver uma mudança de estado físico, que é a condensação, a formação das nuvens ali com gotículas de água, e vai fazer com que essa água retorne para a superfície por meio da precipitação ou chuvas, né?
E essa água, uma parte vai aí para os mares, lagos e oceanos, outra parte infiltra no solo, que é o que nós chamamos de infiltração, que vai ser responsável pela composição dos nossos aquíferos, né, que são os reservatórios subterrâneos que nós temos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às nossas aulas do Contraturno Digital, seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Tá bom? Até mais!